Bom dia, meu nome é Fernando e nesta aula iremos falar sobre um dos pilares da programação funcional, os dados imutáveis. Essa noção de imutabilidade dá origem a estruturas de dados chamadas persistentes, pois elas nunca mudam. Uma forma de construirmos funções puras é utilizando dados imutáveis. Esses são dados que não podem ser modificados, eles não possuem operações de escrita, por exemplo. Funções puras possuem duas vantagens. A primeira é a clareza. É mais fácil saber quais valores influenciam a execução de uma operação. A segunda é que, a partir desta clareza extra, é mais fácil escrever código que é correto. Em geral, a combinação de funções imutáveis e pureza leva a provas de corretude por indução que são bem elegantes. Listas não são estruturas de dados imutáveis em Python. É possível alterá-las, como já vimos, por exemplo, quando concatenamos duas listas. E podemos, como nesse exemplo aqui, simplesmente atribuir novos valores às posições de uma lista. Tuplas, por outro lado, são estruturas imutáveis. Não é possível alterar uma tupla, como havíamos feito com listas. Mesmo assim, com a disciplina, podemos garantir que estruturas de dados sejam usadas somente de forma imutável. Várias funções puras podem ser implementadas sobre listas em Python. Basta que não modifiquemos essas listas dentro das funções. No restante desta aula, mostraremos como implementar listas encadeadas usando tuplas. Essas listas serão imutáveis. Para entender como essas listas irão funcionar, pensemos um pouco sobre o que é uma lista. Primeiro, nada é uma lista. Nada aqui é o valor none em Python. Nesse caso, estamos pensando na lista vazia. Agora, o que seria uma lista não vazia? Bom, uma lista não vazia é um elemento mais uma lista. Essa segunda lista pode ser vazia ou não. Vejam que trata-se de uma definição recursiva de listas. Para criar listas assim com tuplas, basta utilizar tuplas com dois elementos. O primeiro elemento é o valor que está na lista. O segundo é a continuação da lista. Por exemplo, aqui temos uma lista com 3 elementos. O primeiro elemento dessa lista é o valor 0. E a cauda da lista é o valor na segunda posição da tupla. Podemos criar listas novas usando novas tuplas. Por exemplo, aqui estamos criando uma nova lista L1, que é igual a L0, mas com o elemento -1 na frente. Para nos ajudar a operar com essas listas, vamos definir duas funções auxiliares. A primeira chama-se head. Head retorna o primeiro elemento de uma lista. A segunda função auxiliar chama-se tail. Tail retorna a cauda de uma lista. Para ajudar a entender como funcionam essas listas imutáveis, façamos alguns exercícios. Primeiro, escreva uma função pura, py2l, que transforme uma lista nativa de Python em uma lista encadeada. Como nossa definição de listas possui dois casos, listas vazias e listas não vazias, nossa função py2l também irá possuir dois casos. O primeiro caso é fácil. Ele transforma uma lista vazia de Python em uma de nossas listas encadeadas. Nesse caso, basta retornar none, a representação de uma lista vazia. E o segundo caso também não é complicado, mas note que este segundo caso precisa ser recursivo, pois a segunda parte da definição de listas é recursiva. Aqui estamos produzindo uma lista encadeada com o primeiro elemento de L e cuja cauda contém o restante dos elementos de L. Podemos também fazer o contrário, transformar uma lista encadeada em uma lista de Python. Façamos esse exercício. Nossa função inversa terá também dois casos. Se a lista encadeada está vazia, retornamos uma lista vazia. Note que none em Python é usado como falso. Então o teste if not else é verdadeiro para listas vazias. Bom, do outro modo, a gente faz uma chamada recursiva da função L2Py. Vejam que estamos usando as funções head e tail para desconstruir a lista encadeada
em suas duas partes fundamentais, o elemento cabeça e o elemento cauda. Todas as nossas funções que operam sobre listas encadeadas vão seguir esse formato. Em geral, elas serão dois casos, um para listas vazias e outro para listas não vazias. Por exemplo, façamos uma função que conta o número de elementos em uma lista encadeada. O primeiro caso é simples, uma lista vazia possui 0 elementos. E o segundo caso envolve uma chamada recursiva. Nós podemos assumir que sabemos, por indução, contar o número de elementos na cauda da lista. Então, o tamanho da lista é 1, mais o tamanho de sua cauda. Aqui, terminamos nossa aula sobre estruturas imutáveis, onde vimos como construir listas permanentes em Python. Na próxima aula, continuaremos a ver exemplos de funções que operam sobre listas encadeadas. Até lá, fiquem à vontade para escrever-me com dúvidas. Nos vemos então na próxima aula.